Paulo fala em Efésios das ciladas do diabo, né? Para a gente ficar atento em relação às ciladas do diabo, porque ele é astuto, ele faz planos, né, para enganar as pessoas. Então tá aí o terceiro obstáculo. E o quarto obstáculo que nós comentamos também é a pregação equivocada sobre santidade, que é o legalismo, que é aquele negócio de pregar santidade baseado em costumes, baseado em roupa, baseado em cabelo, baseado em maquiagem, televisão, ir à praia ou não ir, jogar bola ou não jogar, essas coisas, sabe? Forma de culto, né? Teve uma pessoa que chegou até mim um comentário de que pelo fato da comunidade Águas Vivas não ter escola dominical, que é por isso que a comunidade Águas Vivas é uma igreja que é uma porta larga. Ai, Jesus. Como é que faz com um negócio desse, hein, gente? Como é que faz com uma pessoa que tem uma cabeça desse tamanho? Por que eu sou obrigado a ter escola dominical? Nós temos ensinamento nas células, nós temos ensinamento na quinta-feira, no sábado, no domingo. A única igreja em Caratinga que tem realmente 2 cultos completos no final de semana é a comunidade, porque o restante das igrejas geralmente faz culto de mocidade, eu respeito isso, mas a nossa igreja tem 2 cultos para a própria igreja. Aí, porque a igreja não tem escola dominical, a igreja está errada. Meu querido, onde é que está escrito que escola dominical é regra de santificação? Onde é que está escrito isso? Escola dominical é uma cultura que foi adquirida ao longo dos anos, né? Então nós não podemos nos fixar nisso. É como se nós, por exemplo, perdêssemos a salvação porque não guardamos o sábado. Ora, com todo respeito à igreja adventista, vamos respeitar os adventistas. Mas isso não é regra para a salvação. Regra para a salvação é crer de todo o coração e andar nos mandamentos do Senhor, sim, os mandamentos de Deus, aqueles que foram dados aos gentios, porque nós somos gentios, não é? Nós somos fruto da evangelização do apóstolo Paulo, e então nós podemos permanecer nos seus mandamentos e chegarmos lá. Então, recapitulando os 4 obstáculos que nós já vimos até agora: o primeiro obstáculo, a nossa natureza pecaminosa; segundo obstáculo, o sistema de vida deste mundo; o terceiro obstáculo, as artimanhas e a força dos demônios; e o quarto obstáculo, a pregação equivocada sobre santidade e o legalismo. E o quinto obstáculo, que é o que eu vou falar hoje para o encerramento dessa mensagem. O quinto obstáculo é o seguinte: são os maus testemunhos históricos e contemporâneos. Deixa eu explicar isso para você. Durante muitos anos, né, a igreja primitiva, até 60 anos depois de Cristo, 70 anos, a igreja primitiva ela viveu assim muito naquele molde que Cristo estabeleceu desde o início. Com o passar dos dias, foi havendo assim uma dispersão muito grande. Então começaram a mudar um pouco as coisas. Quando a igreja chegou, por exemplo, lá na Europa, ela tomou uma característica. Quando ela chegou na Ásia, ela tomou outra característica. E começaram a ver as mudanças de forma, né? Algumas mudanças. A essência era Cristo, sempre foi, como é até hoje. Mas muitas formas mudaram. E depois ali, mais ou menos no ano 1300, 1400, 1500, mais ou menos nessa faixa, começaram a acontecer coisas muito pesadas com relação à igreja. E em nome da santidade, a igreja proibiu uma série de coisas. Em nome da santidade, as pessoas não podiam nem ler a Bíblia, porque enlouquecia, né? E aí começaram também, a igreja da época instituída, ela começou a fazer coisas para perseguir aqueles que ela considerava os hereges, que eram aquelas pessoas que em algum momento contestavam até mesmo as doutrinas da própria igreja daquela época. Então queimaram muitas pessoas, mataram muitas pessoas, perseguiram, houve aí as cruzadas, né? Exércitos inteiros indo em direção a outras nações e matando milhares de pessoas que eram chamados de infiéis, né? Hoje nós estamos vendo o contrário, o Islã fazendo isso, né? Pagando com a mesma moeda aquilo que o mundo ocidental fez com o Islã. E temos também os maus testemunhos atuais, que são os escândalos que você vê na televisão, principalmente quando é um escândalo evangélico, né? Aí a Rede Globo gosta de colocar na primeira página ali do Jornal Nacional, citando o nome, né? E até endereço dos pastores. A gente sabe que isso é uma forma de perseguição, mas também há escândalos na Igreja Católica, há escândalos em todos os segmentos da sociedade. Mas esses escândalos no meio da igreja, eles entristecem as pessoas e as pessoas começam a duvidar da santidade da igreja, começam a duvidar da realidade, da necessidade de permanecer na igreja. Então, esse quinto obstáculo é muito sério, porque é o mau testemunho.
que os próprios homens deram ao longo da história. Mas eu quero terminar essa ministração falando com você o seguinte: você precisa aprender a separar aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus. Existe uma igreja sem mácula, sem ruga, branca, alva como a neve, que está nos nossos corações, e só Jesus sabe quem são os verdadeiros participantes dessa igreja. Você às vezes vai ver templos cheios de pessoas, ali cheio de gente, mas você não vai encontrar talvez 10, 15% das pessoas ali que realmente estão em comunhão com Deus e com a igreja. Os escândalos que são cometidos não tiram a glória de Deus. As maldades que já foram feitas no passado pela própria igreja instituída não tiram a glória de Deus. Isso é coisa do homem, isso é coisa do orgulho do homem, é coisa da maldade que está no coração do homem. Então não deixe esse obstáculo impedir você de crer na santidade. Não deixe esse obstáculo tirar de você a possibilidade de você ir viver com Deus eternamente. Por favor, preste bastante atenção nisso. Essa semana, então, nós estamos concluindo essa mensagem, levantando, então, os obstáculos. Vamos fazer uma breve recapitulação? Vamos começar do primeiro. O primeiro obstáculo, a nossa natureza pecaminosa. O segundo obstáculo, o sistema de vida desse mundo. O terceiro obstáculo, as artimanhas e a força dos demônios. O quarto obstáculo que nós temos aí é a pregação equivocada sobre santidade, é o legalismo. E o quinto obstáculo são os maus testemunhos históricos e contemporâneos. Não deixe nenhum desses obstáculos te impedir de vida, porque você vai lembrar o seguinte: santo eu sou, não sou perfeito. Foi Deus que me santificou e Ele quer me santificar para Ele. Receba isso em nome de Jesus, eu quero orar por você agora.